Eu sou a enfermeira Ana Paula Daltro, trabalho no Serviço de Educação Permanente do Hospital Federal Cardoso Fontes e hoje nós vamos conversar sobre balanço hídrico. E para iniciar nossa conversa em relação ao balanço hídrico, nós precisamos falar sobre equilíbrio hídrico. Ele é um processo dinâmico indispensável à vida. E em condições homeostáticas, a concentração dos eletrólitos e minerais e a totalidade de líquidos corporais permanecem relativamente constantes no organismo. Contudo, continuamente, há uma troca de líquidos e solutos com o ambiente externo e entre os diferentes compartimentos do corpo. Assim, a ingestão de líquidos ela é equilibrada pela eliminação dos mesmos, evitando o aumento ou diminuição da quantidade de líquido no organismo. O equilíbrio hídrico, ele depende de algumas questões, né? Então, ele depende da ingesta de líquidos e de alimentos, da eliminação dos líquidos, a forma com que o líquido é distribuído no organismo, a regulação da função pulmonar e a regulação da função renal. Então, aqui nós conseguimos observar que nós temos o quantitativo de ganho de água, de líquidos durante o dia, e nós também temos o quantitativo de perda desse líquido. Em relação ao ganho, nós temos o ganho de líquidos e de alimentos que giram em torno, uma média diária de 2.200 ml por dia. E o nosso metabolismo também faz a liberação desse líquido. Então, nós também temos ganho pelo metabolismo, dando um total de 2.500, uma média diária de ganho que nós temos de líquido. Em relação à perda, nós temos perdas pelas fezes, pela urina, nós temos perdas insensíveis, que é a perda pulmonar, pela pele, pelo suor, contabilizando mais ou menos o total de ganho e o total de perda de água diária tem que ser equilibrados. Se nós tivermos mais ganho, nós vamos ter o quê? Um edema. Se nós tivermos mais perdas do que ganho, se for uma perda considerável, nós podemos ter até uma desidratação. Agora que nós conseguimos entender um pouco sobre o equilíbrio hídrico, nós vamos falar do balanço hídrico. O balanço hídrico ele consiste na razão entre o volume de líquido recebido e o eliminado pelo organismo. Os volumes são medidos e registrados no período de 24 horas. O monitoramento rigoroso do balanço hídrico ele tem como intuito observar alterações hidroeletrolíticas que implicam na condição clínica do paciente e as possíveis complicações. E ele permite um raciocínio clínico crítico para tomadas de decisões terapêuticas e assistenciais, tanto da equipe médica quanto da equipe de enfermagem. O balanço hídrico, o volume eliminado deve ser equivalente ao volume recebido, obtendo o balanço hídrico mais próximo de zero. E o que nós vamos utilizar no balanço hídrico? Nós temos que pensar nos ganhos, e nas perdas. Então, em relação ao ganho, a gente tem a ingesta de líquidos, a nutrição enteral, parenteral ou as dietas, as medicações infundidas. Em relação às perdas, a gente pode pensar nos fluidos corporais, as drenagens, todos os tipos de dreno nós temos que contabilizar. A diurese pode ser com caráter vesical de demora, pode ser pesando a fralda. E as eliminações gastrointestinais. Aqui no nosso hospital, a gente não só contabiliza as eliminações gastrointestinais na soma, se ela for líquida, onde nós possamos pesar essa fralda. Se ela for uma eliminação intestinal pastosa, nós vamos marcar com cruz, uma cruz para pequena quantidade de fezes, 2 cruzes para média e 3 para grande quantidade. Em relação às atribuições, parecer técnico do COREN, do Distrito Federal 004 de 2021, ele diz que os procedimentos de registro e monitoramento do balanço hídrico do paciente são de responsabilidade da equipe de enfermagem, onde o técnico de enfermagem pode desempenhar tal atividade sob supervisão do enfermeiro. E aí ainda complementa, colocando que o monitoramento do balanço hídrico, com observação e registro da quantidade de líquidos administrados e eliminados pelo paciente, é de responsabilidade do enfermeiro e do técnico de enfermagem. Então, a gente consegue entender nesse parecer que o balanço hídrico ele é uma atribuição da equipe de enfermagem. Mas nós precisamos lembrar que ele tem que ser prescrito pelo enfermeiro.
Às vezes, se o paciente está no CTI, ele precisa realizar um balanço hídrico, nós precisamos anotar, né, as medicações, os registros dos sinais vitais, talvez de 2 em 2 horas ou de 4 em 4 horas. Se o paciente está na enfermaria, esse registro ele pode ser aumentado, né, em relação aos sinais vitais para de 6 em 6 horas. Então, é importante que haja a prescrição do balanço hídrico pelo enfermeiro. E a equipe de enfermagem? Como é que, o que ela tem que fazer, né, para poder estar realizando esse balanço hídrico? Então, ela abre o balanço no formulário próprio. Nós temos o formulário próprio na nossa unidade. O que ele tem que conter esse formulário? A data e a hora, a identificação do usuário. Então, eu tenho que colocar o nome, o número do prontuário, o setor, o leito que meu paciente se encontra. Eu tenho que realizar a anotação dos sinais vitais, as entradas enterais e parenterais, as anotações das eliminações, fazer o fechamento parcial das 12 horas. Então, esse formulário, ele vai contemplar o plantão diurno, né, nas 12 horas diurnas, e também o plantão noturno nas 12 horas durante a noite. Tem que fazer o transporte dos dados para as próximas 12 horas, e depois o fechamento total das 24 horas, né? E aí eu posso ter um fechamento positivo. O positivo vai ser no caso onde eu tenho mais ganho, né, do que perda. E pode ser também um balanço negativo, onde eu tenho mais eliminações do que ganho. Vamos falar um pouco sobre transporte, né? Ele é de responsabilidade de toda a equipe de enfermagem. A gente tem que conferir as alterações sempre na bomba infusora, para a gente poder ter uma medição mais fidedigna e fazer as anotações e o transporte. E como é que a gente faz esse transporte? Aqui é um exemplo, né? Um plantão diurno, um plantão ASD, tá aqui, ó. Às 10 horas da manhã teve a entrada de soro fisiológico e foi instalado 500 ml. Eu também tive a entrada do fentanil, né, da solução de fentanil, e aí 60 ml e a nora 100 ml. Isso é o que foi instalado às 10 horas da manhã e a nora foi instalada às 13. Não é o que foi administrado, é o que foi instalado, e eu vou colocar lá na minha bomba o total do volume, né, que está lá instalado. E vou colocar o que também na bomba? O ml hora que está prescrito. O ml hora que está prescrito. O que acontece? Quando chega lá, ó, que eu vou fazer o transporte para o outro formulário plantão noturno, às 18 horas, eu percebi o quê? Quando chegou às 18 horas, dos 500 ml que eu tinha instalado, só foram administrados 280. Eu abro o meu novo balanço hídrico e coloco lá soro fisiológico instalado 220, que é o que ainda falta correr. Faço a mesma coisa com os outros. Então, fentanil dos 60 ml só correu 20, eu transporto e boto lá instalado 40, que é o que está faltando correr. E faço a mesma coisa com o outro medicamento. De 100 ml, só correu 30, eu vou transportar então, né? E vai ser instalado quanto? 70. Essa é a forma da gente fazer o transporte. É importante a gente sempre fazer o transporte, tanto na bomba quanto no nosso balanço hídrico de papel, tá? Nosso formulário, na verdade, né? Que a gente vai estar colocando. Entendendo o transporte, né? Agora que a gente conseguiu entender o transporte, esse aqui é um exemplo de balanço hídrico que eu vou fazer junto com vocês. Nós vamos fazer juntos, acompanhar, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Esse aqui é o formulário, né? Então, nós temos que colocar o quê? Ó? Observe que eu coloquei, ó, o nome do paciente, o prontuário, ele está no CTI, no leito 4. Nós vamos, ó, 10 horas da manhã, eu coloquei os sinais vitais do meu paciente, né? A temperatura, a frequência cardíaca, respiratória, a pressão arterial. Se tiver outros dados também, a gente pode colocar. E foi instalado um soro 500 ml, ó. Lembra que eu falei? Ele foi instalado. Por enquanto eu não coloco nada em relação ao administrado. Vou colocar na bomba difusora o ml hora que está prescrito. E aí também foi realizado o quê? Uma dipirona de 1 grama foi diluído para 10. E eu lavei esse meu catéter, né? Que pode ter sido um catéter periférico, com 20 ml de soro fisiológico. E aí isso eu já posso lançar.
porque como eu já fiz, já entrou, já foi infundido, já posso lançar. 10 ml da dipirona e os 20 ml que eu fiz a lavagem, né, enturbilhonamento do meu catéter periférico ou catéter que você estiver utilizando para infundir. Dando sequência aqui, a gente observa que ele também, nesse mesmo horário, ele tinha um cipro de 200 ml para entrar. Né? Tinha um cipro, fez a medicação, lavou com soro fisiológico, e aí eu já posso contabilizar também o total aqui que eu fiz. Ele também tomou 200 ml de água. Como ele tomou tudo, já posso colocar aqui também quanto que o total da água que ele tomou. Em relação à diurese, eu observei que ele teve 200 ml de diurese e ele também teve aqui num cantinho, ó, vocês podem observar, que eu coloquei 2 cruzes para as fezes. Então, a gente observou que ele evacuou e nós colocamos ali. E aí, 14 horas, eu fui lá novamente registrar, né, os sinais vitais do meu paciente e percebi que ele tem uma hipertermia aqui. Tinha uma dipirona prescrita, a gente realizou. Como eu já realizei, e aí eu fiz a lavagem também do meu acesso, né? Eu já posso lançar. Então, eu já lancei porque já foi realizada. Vamos prestar atenção agora lá na parte de cima, onde está o soro fisiológico, né? Vai aparecer o que aqui? Vai aparecer os 500 ml. Por quê? Porque às 2 horas eu percebi, né? Fiz a minha dipirona, fiz o soro fisiológico e eu percebi que o meu soro terminou. Então, eu instalei 500 e correu os 500, foi administrado os 500. Então, eu posso lançar aqui. Eu fui lá na minha prescrição, observei para ver se tinha outro soro prescrito e tinha outro soro de 500 prescrito. Então, eu lanço novamente aqui a prescrição do soro de 500 ml. 3 horas da tarde, eu observo que foi suspenso, né, a dieta do meu paciente, ele teve uma estabilidade, a dieta oral foi suspensa e entrou com uma dieta integral. Então, eu fui lá e instalei a dieta integral 1000 ml. E também observei, ó, que ele teve uma diurese de 150. Então, eu fui lá e registrei a diurese de 150. Às 6 horas da tarde, eu verifiquei todos os sinais vitais novamente dele, né, do meu paciente. Observei que ele teve mais 300 ml de diurese e ele não tem mais nenhuma medicação para fazer. Então, o que eu preciso fechar ainda? Eu preciso, às 18 horas, fechar tudo que foi infundido e tudo que foi eliminado. Aí nós vamos olhar, ó, administrados, tá aqui tudo fechado, mas tá faltando fechar o quê? O soro fisiológico, né? Então, às 18 horas, eu percebi que tinha corrido dos 500, correram 200. Eu coloquei, então, os 200 aqui. Em relação à dieta integral, eu fui lá e fiz a mesma coisa. Dos 1000, correu somente 100 ml. Então, eu fechei. Então, eu tenho toda a parte de parenteral do volume administrado preenchido. E tem também toda a parte aqui, né, da dieta integral preenchida. Então, eu posso fechar agora o quê? Todo o volume que foi infundido. Então, o que foi infundido na minha parte parenteral, né, da parte parenteral, deu um total, somando, né, todas as infusões, ficou um total de 980. Em relação à parte da dieta, da parte integral, eu tive um total de infusão de quantos? De 300. E isso, depois que eu faço isso, eu vou somar, né, tudo que entrou, eu tive um quantitativo de quanto? De 1.280 de entrada. E em relação à eliminação, vou somar tudo que foi eliminado. Em relação a tudo que foi eliminado, foi o quê? O total da diurese dele, né, que é o que a gente vai contabilizar aqui, é de 650. Então, eu tenho uma entrada de 1.280, eu tenho uma saída de 650, que vai fazer um total para mim de 12 horas. Então, nas 12 horas, o meu paciente ele teve um balanço positivo de 630. Quer dizer o quê?
que ele teve uma retenção, né? Ele teve mais líquido retido do que eliminado, de 630 ml. Mas lembra que eu tenho que abrir agora para o meu plantão noturno, a nova folha do balanço hídrico. E eu tenho que levar, ó, o que eu tenho que levar para lá? Eu tenho que fazer o transporte. Então, o que estava correndo era o soro fisiológico, de 500 entrou 200, então eu vou transportar 300 para o outro balanço. E a dieta interal de 1.000 correu 100. Então, eu vou transportar o quê? 900 para o outro balanço. Ok? Vamos visualizar o outro aqui, ó. Eu coloquei os sinais vitais. Eu vou colocar também aqui o soro fisiológico com os 300 ml e a dieta integral com os 900. E vou dar continuidade, ok? Às 22 horas, verificou os sinais vitais novamente, né? E aí tinha o cipro para entrar no meu paciente. Faz o cipro, fez a lavagem já do acesso com uns 20 ml. Observei que o paciente teve, né, uma diurese de 500 ml nesse período. E aí, vou observar o quê? Que às 2 horas da manhã também coloco todos os sinais vitais. Foi feita uma dipirona para o meu paciente. E aí eu tenho que lavar o acesso novamente, então eu coloco logo os 20 ml. E eu observei que às 2 horas da manhã, ó o que aconteceu aqui. Terminou meu soro, então eu já posso lançar os 300 ml que foi administrado. Na minha prescrição, eu tenho outro soro para iniciar. Então, eu já coloco aqui no nosso balanço hídrico o início de uma nova etapa, né, do soro fisiológico, tá? Tá aqui, ó, a nova etapa iniciando. O que a gente observou mais agora? Nesse mesmo horário, ó, mais 150 de diurese, tá bom? E aí, às 6 horas da manhã, a gente verificou os sinais vitais, não verificamos os sinais vitais, observamos que tinha mais 300 ml de diurese, né? E nós temos que fechar tudo que estiver aberto. Então, aqui, volume administrado. Tá fechado, e aí falta a gente fechar o quê? O soro fisiológico. E na dieta interal, falta fechar também aqui quanto que entrou, tá? Então, do soro fisiológico, dos 500 instalados, 200, correu 200, então eu coloco lá, se eu olhar na minha bomba infusora, e da dieta interal, dos 900, correu 700. Bom, eu já tenho todo o volume administrado fechado, eu já tenho todo o volume administrado interal também fechado, e eu já tenho toda a diurese aqui lançada. Então, já podemos fazer o nosso cálculo do nosso balanço da noite. Vamos observar, né, que o volume administrado parenteral deu 750, o volume administrado pela dieta interal deu 700, o que dá para a gente um total de entrada, né, da noite de 1.450. E aí eu já vou para a eliminação para fazer o cálculo da eliminação. Né, o total eliminado na diurese foi 950. E eu já coloco ali. Então, eu tive de entrada 1.450 e eliminado 1.950. Que me dá um balanço noturno, né, das 12 horas noturnas, positivo de 500. Então, eu também tive uma retenção maior, né, do que a eliminação. E aí eu tenho que fazer agora o que, gente? Eu tenho que fazer o cálculo das 24 horas. E agora nós temos que observar o quê? Tudo que nós tivemos de entrada e saída. Coloquei dessa forma para ficar um pouco melhor para a gente visualizar. Então, no SD, né, no nosso plantão diurno, nós tivemos o quê? De entrada, 1.280. E no nosso plantão noturno, nós tivemos de entrada 1.450. Nós vamos fazer o quê? Vamos somar as 24 horas. Então, o total do meu paciente que ele teve de entradas de líquidos foi 2.730. Vamos fazer a mesma coisa com a saída, né, com a eliminação. No plantão, durante o dia, 12 horas durante o dia, ele teve uma eliminação de 650 e no plantão, durante a noite, uma eliminação de 950. Vou somar, que vai dar um total de 24 horas de 1.600. Eu vou fazer o balanço hídrico das 24 horas.
Então, nas minhas 24 horas, o meu paciente teve o balanço hídrico positivo de 1.130. Então, quer dizer que em 24 horas ele teve uma retenção de 1.130 ml, tá? Só para mostrar para vocês agora como ficaria aqui no balanço, ó. Tá aqui, ó. Eu coloquei o total de entrada. Opa, deixa eu sair aqui a barra para vocês poderem visualizar. O total de entrada, o total de saída, aí ó, total de saída e o resultado do meu balanço, que vai ser o quê? Positivo de 1.130. Aqui estão nossas referências, espero que vocês tenham gostado, né? Vamos lembrar que cada gota conta. Então é importante nós realizarmos o cálculo de forma certa, nós utilizarmos a bomba difusora para nós podermos estar olhando realmente o que foi administrado, né? E contabilizar de forma correta. Gente, obrigada e até a próxima.